O caminho que ninguém realmente percorre. Abertura a frio. O quadro espiral. A maioria das pessoas pensa que meditação é o caminho. O Buda diria que é um terço. Se leu um livro sobre budismo nos últimos 50 anos, ou baixou um aplicativo de atenção plena, ou ouviu um podcast sobre estresse e presença, há boa chance de ter saído com uma impressão. A impressão é: o coração da prática budista é um estado mental particular que se cultiva sentando quieto e observando a respiração. Não está errado. É um terço da resposta. O Buda ensinou um caminho com 8 fatores. Talvez tenha ouvido chamar de nobre caminho óctuplo. Talvez tenha visto listado em algum livro. Visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. 8 palavras. Geralmente 8 tópicos. Às vezes, uma roda de 8 raios, numa almofada de meditação. Eis o que os tópicos não mostram. 2 dos mais sérios estudiosos vivos do Theravada no mundo anglófono, Bhikkhu Bodhi, que traduziu mais discursos do Buda para o inglês que quase qualquer pessoa viva, e Thanissaro Bhikkhu, que passou 50 anos na tradição da floresta tailandesa. Ambos disseram por escrito que o que chegou ao Ocidente é aproximadamente um grupo, um terço. A parte sobre atenção e respiração. O resto do caminho, o que o Buda realmente ensinou sobre como você fala, age, ganha a vida, o que entende e o que pretende, foi largamente deixado para trás. Este não é um vídeo de bronca. Se a atenção plena ajudou você, ajudou. Isso é real. Isto é uma restauração. Esta noite vamos colocar os outros 2 terços de volta na mesa e ver como a forma completa realmente se parece. Há uma comparação num dos discursos. Anguttara Nikaya, Livro dos 10, Sutta 121, AN 10.121. O Buda diz: a aurora é a precursora e arauto do nascer do sol. A aurora não é um evento separado que acontece antes do sol nascer. A aurora é o sol nascendo na sua primeira fase, um surgimento, momentos diferentes da mesma luz. O caminho óctuplo é assim, não é escada. Você não domina o fator 1, depois passa ao 2, depois conquista o 3. Não é assim que o Buda o descreveu, e não é assim que os suttas o apresentam quando lidos com cuidado. Os 8 fatores são fases de um único surgimento. Apoiam-se, refinam-se, retornam uns aos outros. Thanissaro Bhikkhu chama isso de espiral ascendente. A expressão espiral é a interpretação dele, não palavra do Buda. O que o texto canônico realmente diz em Majjhima Nikaya 117, MN 117, é que certos fatores correm e circulam ao redor dos outros. Mesma imagem, mesmo ponto. O caminho dobra sobre si mesmo ao subir. Então eis o que faremos. Vou guiá-lo pelos 8 fatores em 3 grupos. Do modo como uma arahant chamada Dhammadena os organizou num discurso que o próprio Buda endossou. Começaremos pelo grupo que já conhece. Depois, olharemos o que foi removido. Depois, o que sempre esteve por baixo de tudo. No final, se funcionar, verá o que o caminho óctuplo realmente é. Não 8 coisas para dominar antes de estar pronto. Uma prática com 8 aspectos. E você já está percorrendo. A única questão é como plenamente. Atu, um samadhi. Encontrar o espectador onde ele está. Comecemos onde você provavelmente já está. O grupo que o Ocidente herdou. Em termos canônicos, chama-se samadhi.
frequentemente traduzido como concentração, mas mais próximo de recolhimento ou unificação da mente. 3 dos 8 fatores vivem aqui: esforço correto, atenção correta, concentração correta. Se meditação é o que associa ao budismo, sentar quieto, observar a respiração, notar pensamentos, está neste grupo. É o terreno que cobriremos primeiro. Antes de avançar, algo que vale dizer claramente: se a atenção plena ajudou você, é real. Não vamos contestar. O que faremos é recolocá-la no seu enquadramento canônico e ver como parecia antes de cruzar o oceano. Porque o enquadramento muda para que a coisa serve. Tomaremos os 3 fatores na ordem que os suttas dão: esforço, depois atenção, depois concentração. Esforço correto, Sama Vayama, é o motor. Em Samyutta Nikaya 45, Sutta 8, SN 45.8, o Buda o define como 4 esforços. Trabalha-se para impedir estados mentais inábeis de surgir. Trabalha-se para abandonar os que surgiram. Trabalha-se para despertar estados hábeis. Trabalha-se para manter os já cultivados. 4 movimentos: impedir, abandonar, despertar, manter. Eis como isso se parece numa terça-feira à tarde. 4 horas. Está no balcão da cozinha, fazendo chá, e sem aviso uma memória antiga surge. Alguém disse algo 15 anos atrás que ainda dói. O ressentimento inflama como se fosse fresco. Por um momento, está de volta lá. Esforço correto não pede empurrar a memória. Não pede fingir que não doeu. Pede notar o que está surgindo, a mágoa, a réplica imaginada, o pequeno sentimento quente no peito, e não alimentar. Deixar a qualidade hábil que cultivava 1 minuto antes, que era simplesmente fazer chá, se reafirmar, abandonar o que surgiu, manter o que já estava. Isso é esforço correto. Não é bootstrap espiritual. Não é tentar mais forte e ser calmo. 4 movimentos específicos aplicados a um evento mental específico num momento específico. Provavelmente já fez versões disso centenas de vezes sem ter nome. Agora, eis a questão sobre esforço correto. Não funciona sozinho. Não pode abandonar o que não vê. Então precisa do próximo fator. Precisa de algo que diga o que realmente está surgindo, em tempo real, claro o bastante para responder. É aí que entra a atenção. Atenção correta, Sama Sati. Este é o fator que cruzou o oceano. Este é o que ouviu falar. E este é o que a tradução desviou. Em inglês moderno, mindfulness geralmente significa algo como consciência do momento presente, ou atenção não julgadora. Atenção nua, notar sem reagir. É o sentido que percorre a maioria dos livros, apps, programas de redução de estresse de 8 semanas. Thanissaro Bhikkhu. Há muito aponta que não é isso que sati significa nos suttas. Sati em Pali, a palavra que traduzimos como atenção plena, vem de uma raiz que significa lembrar. No uso canônico, significa memória ativa. Manter algo na mente enquanto age. Manter o ensinamento presente enquanto o momento se desdobra. É uma faculdade diferente de atenção nua. Atenção nua nota a respiração. Sati nota a respiração. E lembra, porque notar a respiração importa. Mantém o quadro enquanto faz a coisa. O Buda deu a Sati seu tratamento mais completo num discurso chamado Satipatthana Sutta, Majjhima Nikaya 10, MN 10. Descreve 4 estabelecimentos da atenção, 4 lugares onde plantar a faculdade. O primeiro é o corpo, respiração, postura, movimento, partes e elementos do corpo, incluindo, e esta é a parte que os apps omitem, as 9 contemplações do cemitério. 9 estágios de decomposição de um cadáver: inchaço, descoloração, redução a ossos, redução a pó,
No texto canônico, o Buda diz aos monges: vá a um cemitério, olhe um cadáver de um dia, inchado e descolorido, e contemple que seu próprio corpo é dessa natureza. Se tornará assim, não escapou disso. É isso que a atenção correta canonicamente inclui. Não apenas notar a respiração, notar isto. Fizemos vídeo completo sobre contemplação da morte, Maranasati, separadamente. O que importa aqui? Consciência da morte não é prática budista separada. Está dentro do núcleo da atenção correta. O segundo estabelecimento são sensações, não emoções, mas tonalidades afetivas. Agradável, desagradável, neutra. Toda experiência tem uma. Sati nota qual. O terceiro é a mente, a qualidade geral do estado mental agora. A ganância, aversão, ilusão, contraída, expansiva, concentrada, dispersa. O quarto são qualidades mentais, e este é o mais amplo. 5 listas: os obstáculos, os agregados, as bases sensoriais, os fatores do despertar e as 4 nobres verdades. Sati aplicada ao ensinamento. Lembrar o mapa enquanto se move pelo território. 4 estabelecimentos: corpo, sensações, mente e o próprio ensinamento mantido na mente enquanto se move. Agora olhe essa lista e compare com o que a maioria dos treinamentos de atenção plena no Ocidente realmente pede. Notará que o Ocidente pegou o primeiro estabelecimento, corpo, respiração, postura, e a maior parte do segundo, a tonalidade agradável-desagradável. Muito pouco do terceiro, quase nada do quarto, e absolutamente nada do cemitério. É isso que Bhikkhu Bodhi aponta quando escreve, e parafraseio, que a atenção correta no sentido canônico deve ser guiada por visão correta, orientada por intenção correta, fundamentada nos 3 fatores éticos e cultivada em conjunto com o esforço correto. Sem esses, tem um subconjunto útil, mas subconjunto. Num ponto, ele é mais direto. Diz: um atirador de elite pode ser atento. Deixe isso assentar um segundo. Um atirador de elite pode estar consciente do momento presente. Um atirador precisa estar. Atenção total à respiração, atenção total ao corpo, atenção total ao alvo. Toda a capacidade que apps de atenção plena treinam, um atirador hábil já tem. E um atirador hábil está prestes a matar alguém. O ponto de Bodhi não é que a atenção plena é ruim. O ponto é que a atenção plena isolada dos outros fatores do caminho não é o caminho. É faculdade. E faculdades podem ser viradas em qualquer direção. A atenção correta é a faculdade virada para o fim do sofrimento. O seu e o de todos. Virada noutra direção, ainda é atenção. Simplesmente não é a do Buda. Por isso, a crítica ao MB, esse R importa e precisa ser justa. Jon Kabat-Zinn, que fundou a redução de estresse baseada em atenção plena em 1979, pegou Sati e despojou da maior parte do enquadramento canônico para torná-la acessível a pacientes hospitalares em contextos seculares. Essa escolha ajudou milhões. Não está errada, é parcial. Nos últimos anos, o próprio Kabat-Zinn recuou de parte do enquadramento eticamente neutro anterior. A crítica chegou e ele ajustou. O que chegou à maioria dos praticantes ocidentais é subconjunto útil, não subconjunto errado. Subconjunto. Se o caminho completo é uma casa, MBSR é um teto muito bom. Pode-se abrigar sob ele por um tempo. Simplesmente não pode morar nele sem paredes e chão. Esse é o momento de terça para este fator. 5h15 da tarde caminhando pelo bairro. A respiração entra e sai, e sente. Os joelhos sentem a idade, e sente. Um vizinho acena a mão ao passar, acena de volta, e nota o pequeno calor da troca. Tonalidade afetiva, agradável, quase sem registrar.
2 quadras depois, pensamento sobre a consulta de amanhã surge. Nota que o pensamento aperta o maxilar. Nota o aperto. O maxilar solta sozinho. 3 dos 4 satipathanas em 10 minutos, sem nunca sentar. É sati na forma canônica, não esvaziada de conteúdo, virada para o que realmente está acontecendo, incluindo as pequenas coisas, incluindo o corpo que não vai durar. O terceiro fator deste grupo é concentração correta, Sama Samadhi, e em esse N45.8, o Buda dá uma definição que a maioria das apresentações modernas suaviza discretamente. Define como os 4 jhanas, esse N45.8. Os jhanas são absorções meditativas profundas, têm marcadores canônicos específicos, arrebatamento e prazer nascidos do isolamento no primeiro, unificação mental e quietude interna no segundo, equanimidade e consciência clara no terceiro, equanimidade pura e atenção sem prazer nem dor no quarto. O Buda foi muito específico, nomeia cada um e descreve como cada um se sente. Não disse que concentração correta é estar centrado. Não disse que é encontrar o foco. Disse que são os 4 jhanas. É a diferença categórica do tipo de meditação que a maioria pratica. E importa ser honesto sobre isso. Thanissaro Bhikkhu escreveu cuidadosamente sobre isso. Aponta que os jhanas canônicos têm 2 impostores, estados que parecem concentração, mas não são. Um é Moha Samadhi, estado opaco, sonhador, semiconsciente, onde a mente ficou quieta, porque ficou entorpecida. O outro é Asani Bhava, estado vazio, sem percepção, sem conteúdo algum. Ambos parecem pacíficos. Nenhum é concentração correta. Concentração correta é alerta, clara, unificada e plenamente consciente. Isso levanta questão real para o praticante leigo. Se concentração correta são os 4 jhanas e não os alcança nos 20 minutos na poltrona depois do jantar, sua prática é concentração correta ou não? Eis a resposta honesta. É a encosta, não o cume. Sua prática de terça, 8:30 da noite, 20 minutos sentado, provavelmente não é jhana. Jhana requer condições sustentadas que a maioria das vidas leigas não oferece. O que esses 20 minutos são, se feitos com os outros 7 fatores no quadro, é cultivo da encosta, que leva ao jhana, menos dispersão, mais recolhimento, o terreno se preparando. Não é pouco, simplesmente não é o cume. E dizer isso não é desânimo. É o tipo de honestidade que o próprio Buda modelou. Ele distinguia cuidadosamente. Nós também devemos. Então, eis onde estamos. Esforço correto, o motor, atenção correta, a faculdade, canonicamente muito maior que a versão que conheceu. Concentração correta, a unificação canonicamente definida como jhana, para a qual sua prática está crescendo mesmo que não tenha chegado. 3 fatores. Um grupo, samadhi, e este grupo, estes 3, é quase tudo que a tradição ocidental de atenção plena herdou. Os outros 5 fatores, os outros 2 grupos, foram largamente deixados no cais, o que levanta uma questão que Bhikkhu Bodhi aponta há 30 anos. Se este grupo é tão poderoso, por que o Buda o colocou no meio da lista, com 3 fatores de um lado e 2 do outro? Por que não ensinou só isso? A resposta é o resto do caminho, e o resto do caminho se revela o solo de onde este grupo cresce. É para lá que vamos. Ato 2 Sila. O solo que foi removido. Bhikkhu Bodhi faz uma versão dessa pergunta há décadas. Se o grupo da atenção é tão poderoso, e é, por que o Buda o cercou de ética? Por que colocou 3 fatores de conduta
bem no meio do caminho. Sua resposta, pelo que leio, porque atenção sem ética não é o caminho, é faculdade, e faculdades amplificam aquilo para o que são apontadas. Lembre do atirador de elite. Um atirador pode ser atento. Um atirador precisa ser. Não é falha da atenção. É a atenção fazendo exatamente o que faz, afiando o que já está na mão. Então, o Buda não ensinou atenção sozinha. Ensinou atenção incorporada. 3 fatores de um lado: fala correta, ação correta, modo de vida correto, que governam o que faz com a faculdade afiada. 2 fatores do outro lado, aos quais chegaremos logo. Tudo junto é o caminho. Ética não é equipamento opcional. É o solo de onde tudo cresce. Este grupo se chama Sila. 3 fatores: fala, ação, modo de vida. O que diz, o que faz e como ganha a vida. Agora, uma nota antes de entrar. Estes 3 fatores têm problema de reputação na cultura moderna. Quando ouvem ética budista, as pessoas frequentemente imaginam regras, lista de proibições, moralismo vitoriano com incenso. Quero desmontar essa impressão enquanto avançamos. Sila, no uso canônico, não é boletim moral que se passa ou reprova. É um modo de alinhar o que faz com o que está tentando se tornar. Veremos por que no final do ato. Tomemos os 3 fatores em ordem. Fala correta, Samavaka, é o primeiro, e em esse N45.8, o Buda a define com 4 abstenções específicas. Esse N45.8: não mentir, não falar de modo divisivo, fala projetada para separar pessoas, não falar de modo áspero, fala projetada para ferir, e não tagarelar, fala que preenche espaço sem propósito. 4 aspectos. Não 1. Note o que essa lista realmente diz. Os 2 primeiros são sobre verdade e confiança. Os 2 seguintes sobre efeito. Poderia dizer a verdade literal de modo que destroça um relacionamento. Poderia não usar palavra falsa nenhuma e ainda encher toda a conversa de ruído. Fala correta pede que seja preciso e responsável pelo que a precisão causa. Eis o momento de terça. 11 da manhã, sua filha liga, frustrada com algo que o adolescente fez. A mesma coisa que você lidou com ela 25 anos atrás, quando ela era a adolescente. Poderia contar. Seria verdade. Também seria pequena arma, embrulhada em nostalgia. Escolhe não contar. Escuta. Diz algo verdadeiro e também útil. Algo que a ajuda a ver a situação mais claramente, sem relocá-la à própria adolescência. São 4 aspectos da fala correta numa escolha de 30 segundos. Não mentiu. Não dividiu a autoridade dela. Não áspero. Não tagarelice. Não consultou lista. Escutou primeiro. É Sila quando funciona. Não livro de regras. Qualidade de atenção moldada por visão correta e intenção correta. Os 2 fatores aos quais não chegamos, aplicada à boca. Ação correta, Samakamanta, é o segundo fator deste grupo. E aqui preciso sinalizar algo, pois o texto canônico e a aplicação leiga divergem. Em esse N45.8, o Buda fala primariamente a monges. Define a ação correta como abstenção de 3 coisas: tirar vida, tomar o que não foi dado e relação sexual. A palavra Pali é Abrahmacharya, que para monásticos significa celibato completo. Para o público leigo, o Buda deu formulação diferente em outros discursos. Majjhima Nikaya 141, MN 141, Digha Nikaya 22, DN 22 e outros. As 2 primeiras abstenções são as mesmas: não matar, não roubar. A terceira muda de nenhuma atividade sexual para nenhuma conduta sexual imprópria.
é a formulação que se aplica a leigos, a relevante para a maioria de vocês. Não é suavização, é público diferente. A versão monástica é mais rigorosa, porque a vida monástica é projetada para propósito diferente. A versão leiga aborda o que a vida leiga realmente contém. Então, para a maioria de nós, a ação correta significa 3 abstenções: não matar, não roubar, não ter conduta sexual imprópria, significando conduta que trai confiança, explora poder ou causa dano. Terça, 1:30 da tarde. No estacionamento do supermercado, voltando ao carro, nota uma aranha na maçaneta. Aranha pequena, 30 segundos de atenção e um recibo dobrado depois. A aranha está na grama, perto do retorno de carrinhos, e você está no carro indo para casa. É ação correta, não ritual, não performance de pureza. Escolha pequena, feita em 60 segundos, que alinhou o que faz com o que está tentando se tornar. Tornou-se alguém que, à 1:30 de uma terça, dedica 30 segundos para não matar uma aranha. É pessoa diferente de quem não faz. O ensinamento canônico é que cada uma dessas escolhas, milhares ao longo da vida, é você moldando você. Kama, no sentido original, não significa punição cósmica. Significa ação que deixa resíduo no ator. O que faz, treina o que se torna. O terceiro fator deste grupo é modo de vida correto, Sama Ajava. E este está quase inteiramente ausente da conversa ocidental sobre atenção plena. Em esse N45.8, o Buda define brevemente: tendo abandonado o modo de vida desonesto, mantém-se a vida com o modo de vida correto. Em Anguttara, Nikaya 5, Sutta 177, a N5.177, detalha o que significa para leigos. Nomeia 5 tipos de comércio que um seguidor leigo não deveria exercer: comércio de armas, comércio de seres vivos, pessoas ou animais destinados a dano, comércio de carne, comércio de intoxicantes, comércio de veneno. É a lista canônica, curta e com lógica clara. São formas de sustento que exigem participação ativa no dano a outros. Agora, a maioria de vocês não está mais escolhendo carreira. Muitos estão aposentados. Então, modo de vida correto ainda se aplica? Sim. Mas aqui precisamos ter cuidado, pois o que vou dizer é a aplicação moderna de lógica canônica, não categoria canônica. O Buda também ensinou, em Anguttara Nikaya 4, Sutta 61, a N4.61, sobre os usos corretos da riqueza para um chefe de família que já ganhou, sustento próprio e da família, compartilhar com amigos, proteção contra infortúnios, e o que chamou de 5 oblações, incluindo apoio a professores e a quem percorre o caminho seriamente. Se tomar os 2 suttas juntos, a N5.177 sobre como ganha e a N4.61 sobre como usa o que ganhou, um princípio emerge que se estende naturalmente à aposentadoria. Modo de vida correto para aposentados não é sobre o salário que não recebe mais. É sobre o que seu dinheiro ainda faz enquanto não ganha. Onde está seu dinheiro investido? Está nos 5 comércios? Seu fundo provavelmente contém algo que preferiria que não contivesse. O que seu tempo possibilita? Quem está apoiando? O fator canônico é sobre o fluxo econômico do qual participa. A aposentadoria não encerra esse fluxo, apenas muda sua posição dentro dele. Terça, 2:45 da tarde. Na mesa da cozinha, pagando contas. Nota, pela primeira vez em um tempo, de onde os extratos realmente vêm. Uma corretora, uma concessionária, uma instituição de caridade, um cartão que não usa há 6 meses. 20 minutos depois, a vizinha da frente, cujo marido morreu ano passado, liga pedindo ajuda com um formulário.
Diz sim. Vai lá depois do jantar. 2 tempos do mesmo fator. O fluxo financeiro e o humano. É modo de vida correto na aposentadoria. Aplicação moderna, mesma lógica canônica. Agora, antes de deixar este grupo, quero voltar à palavra que prometi revisitar, Sama. Traduzimos ao longo de todo o vídeo como correto. Visão correta, fala correta, ação correta. E entendo por que correto foi escolhido. É curto, cabe numa roda, mas carrega muita bagagem. Correto em português moderno soa moralista. Soa como se houvesse um incorreto que o torna culpado. Sama em Pali carrega sensação diferente. Vem de raiz que significa junto, completo, alinhado. Pense numa flecha mirando certeira no alvo. Pense num osso corretamente encaixado. Pense num acorde tocado afinado. Sama não é o oposto de errado. É mais próximo do oposto de torto. Coisa torta, endireitada. Coisa dispersa, direcionada. Bem direcionado não é tradução etimológica direta. Quero rotular claramente. É evocação, mas é mais próximo da sensação da palavra que correto. O que muda o que este caminho inteiro pede de você. Não está falhando na fala correta quando uma palavra áspera escapa. Está percorrendo um caminho que inclui a palavra áspera e o notar dela, e a escolha sobre o que vem depois. Não está falhando na ação correta quando toma decisão difícil em situação ambígua. Está percorrendo, imperfeitamente, como toda pessoa que já tentou. É sila, não é livro-caixa. É afinação. Você é o instrumento, e os fatores são como se reafina quando desvia. Então, eis o ato 2, o solo que foi removido. Fala correta, ação correta, modo de vida correto. 3 dos 8 fatores. Juntos chamam-se sila, frequentemente traduzido virtude ou moralidade ou ética, mas mais próximo de conduta alinhada. São o solo de onde o grupo da atenção cresce. Sem eles, atenção é faculdade de atirador de elite. Com eles, é caminho e ainda, esta não é a forma inteira. Restam 2 fatores. 2 fatores que não são sobre o que faz com a faculdade afiada, nem sobre o que faz com o corpo, fala e modo de vida. São sobre o que vê e sobre o que quer, e foram listados primeiro na ordem canônica por uma razão. Para entender por quê, precisamos conhecer a mulher que ensinou o caminho do Buda ao ex-marido tão claramente que o próprio Buda disse que não poderia ter dito melhor. Vamos lá. Ateu 3, Panya, o quadro que sempre esteve lá. Por volta de 500 a.C., uma mulher chamada Damadina foi casada com um rico mercador na cidade de Rajagaha. Seu marido, Visakha, tornou-se seguidor do Buda e, após seu próprio despertar, ofereceu-lhe uma escolha. Poderia ficar com a casa e a riqueza, ou partir, livre, com sua bênção. Ela escolheu partir. Foi ordenada. E pouco depois, os textos canônicos nos dizem, tornou-se Arahant, plenamente desperta. Algum tempo depois, Visakha veio visitá-la, não mais como marido, como seguidor leigo, vindo questionar uma monja sobre o Dhamma. O que se seguiu está registrado em Majjhima Nikaya 44, MN 44. É troca longa. Ele pergunta questão após questão sobre o ensinamento, e ela responde cada uma com clareza e precisão que, ao final, o deixam estupefato. Visakha vai ao Buda, relata a conversa, cada pergunta, cada resposta. O Buda escuta. Depois diz algo que, em todo o cânone, é raro. Diz, Damadina é sábia. Damadina é de grande sabedoria. Se me tivesse feito as mesmas perguntas, eu teria respondido da mesma forma que ela. É o endosso pleno,
o Buda dizendo: a compreensão dela e a minha são a mesma compreensão. Então, o que ela ensinou? Entre outras coisas, ensinou a Visakha como o caminho óctuplo é realmente organizado. Uis disse-lhe que os 8 fatores se dividem em 3 grupos. Os 3 fatores que acabamos de cobrir: fala correta, ação correta, modo de vida correto. Estes, disse ela, pertencem a Sila, o agregado da virtude. Os 3 que cobrimos antes: esforço correto, atenção correta, concentração correta, pertencem a Samadhi, o agregado da concentração. E os 2 restantes, visão correta e intenção correta, pertencem a Panya, o agregado do discernimento. 3 grupos, não 8 degraus. 3 agregados, a palavra que usou, sugerindo algo mais como dimensões mutuamente sustentadoras que passos sequenciais. É a estrutura que se perde quando se vê o caminho como lista numerada. 8 tópicos escondem a arquitetura. Dhammadina mostrou a arquitetura e o Buda confirmou. Agora eis a pergunta que abre este ato. Se visão correta e intenção correta pertencem a Panya, sabedoria, discernimento, e sabedoria é geralmente aquilo a que se tenta chegar num caminho espiritual, por que esses 2 fatores são listados primeiro na ordem canônica? Visão correta é fator 1. Intenção correta é fator 2. Sabedoria é a linha de partida, não a chegada. Como pode estar certo? Bhikkhu Bodhi dedicou uma carreira a essa pergunta e sua resolução é elegante. Diz que a tradição distingue 2 níveis de sabedoria no caminho. A sabedoria preliminar, o tipo necessário apenas para começar a andar, e a sabedoria madura, o tipo que o andar produz. No início do caminho precisa de sabedoria suficiente para saber que o caminho existe e que vale a pena percorrê-lo, e aproximadamente aonde leva. Precisa do mapa. Não perfeito, apenas o suficiente para o primeiro passo. Então, começa a andar. O andar refina os outros fatores: fala, ação, modo de vida, esforço, atenção, concentração. E à medida que esses fatores se refinam mutuamente, também refinam sua compreensão. O mapa se atualiza ao andar. A sabedoria preliminar do início se torna algo muito diferente ao final. Visão correta no fator 1 é a bússola. Visão correta no cume é o próprio território, visto diretamente, mesmo fator. 2 níveis. É assim que pode ser listado primeiro, sem ser reivindicado primeiro. Vejamos o que o texto canônico realmente diz que é visão correta, pois este é o penhasco pedagógico de todo o vídeo e quero percorrê-lo com cuidado. Em Majjhima Nikaya 117, MN 117. O Buda distingue 2 tipos de visão correta. Chama um de mundano, afetado pelos asavas, os efluentes mentais, e o outro de supramundano, nobre, sem efluentes, parte do caminho que leva além. Visão correta mundana é algo que pode entender intelectualmente. Tem vários componentes. O núcleo é: ações têm consequências. O que faz molda o que se torna, e molda as condições em que vive. Existe ação hábil e inábil, e a diferença importa. Existem no mundo aqueles que, por investigação direta, vieram a saber coisas que você não sabe. E o despertar, em qualquer grau, é possível para um ser humano. É o nível mundano. Pode sustentar essas proposições. Pode viver como se fossem verdadeiras. Não precisa tê-las verificado diretamente. São hipóteses de trabalho que permitem começar. Visão correta. Supramundana é outro animal. Não é conjunto de crenças. É a visão direta das 4 nobres verdades: sofrimento, sua origem, sua cessação, o caminho levando à cessação. Não como ideias mantidas na mente, mas como coisas conhecidas com o mesmo tipo de certeza imediata, com que sabe que sua própria mão é sua mão.
Visão correta supramundana é, na descrição canônica, efetivamente sinônimo do despertar em si. Não é crença inicial, é fruto. Agora, preciso sinalizar algo aqui, pois erudição importa. A distinção afiada mundano/supramundano, como aparece em N117, pode refletir desenvolvimento sistemático posterior no cânone. Alguns estudiosos, o venerável Analaio é um, notaram que este enquadramento particular tem características sugerindo que foi refinado ao longo do tempo, possivelmente influenciado por pensamento Abhidhamma posterior. Não o torna errado. A distinção é útil e faz parte da tradição há muito tempo. Apenas quero que saiba que não é necessariamente a camada mais antiga do ensinamento. O que significa para você, sentado em casa, assistindo numa terça à noite? Significa que não precisa de visão correta supramundana para começar. Não poderia produzi-la sob demanda se quisesse. Precisa do tipo mundano. Mapa suficiente para o primeiro passo. Eis o momento de terça para este fator. 7h15 da manhã. No balcão da cozinha com o primeiro café. Abre o celular e uma manchete surge. Algo político, preocupante, projetado para provocar reação. Sente a reação começar. Aperto no peito. Argumento imaginado começando na cabeça. E naquele momento, lembra de algo. Lembra que esta reação, agora, é exemplo vivo do que o Buda chamava de origem do sofrimento. A manchete é a causa. O aperto é o efeito. Viu a causa, o efeito surgiu. Pode ver ambos ao mesmo tempo. Pode escolher o que faz em seguida. Põe o celular de lado. Bebe o café. Visão correta, no nível mundano, aplicada a um evento mental. Não precisou verificar as 4 nobres verdades supramundanamente para fazer isso. Só precisou lembrar o mapa enquanto o evento acontecia. É Sati a serviço de Panya, o grupo circulando ao redor de si mesmo. Intenção correta, Sama Sankappa, é o segundo fator deste grupo. E em esse N45.8, o Buda a define com 3 componentes. Esse N45.8, Nekkhamma, a intenção de renúncia, frequentemente mal traduzida como renunciar ao mundo, mas mais precisamente, soltar o que mantém preso. Não um voto, uma orientação. Abhyapada, a intenção de não má vontade, a escolha, feita repetidamente, de não desejar mal a quem acabou de cortá-lo no trânsito, quem o decepcionou, quem, na imaginação, merece, a vihinsa, a intenção de não causar dano, mais ampla que não má vontade, disposição estável de não acrescentar mais dano a um mundo que já tem o bastante. 3 intenções. Note o que têm em comum. Cada uma é o oposto de um padrão reativo. Agarrar é o padrão. Renúncia é a intenção. Má vontade com quem nos faz mal é o padrão. Não má vontade é a intenção. Acrescentar dano é o padrão. Frequentemente, de formas pequenas que não notamos. Não causar dano é a intenção. Intenção correta é como a orientação do coração se alinha com o mapa na cabeça. Visão correta vê o território. Intenção correta define a direção. Juntas são a bússola. E por isso, visão correta e intenção correta foram listadas primeiro. Não porque as dominou, porque sem elas, os outros 6 fatores não sabem para que direção ir. Seu momento de terça. 9h40 da manhã. Na cozinha, café quase acabando, e um cachorro começa a latir no quintal do vizinho. Nada em comum, mas hoje algo em você dispara. Cansado, irritável, talvez mal dormido. Um pensamento aparece, plenamente formado. Deveria ligar para controle animal, ou bater na porta e dizer algo. O pensamento tem impulso. 5 anos atrás teria ido até a ação, mas esta manhã nota o pensamento ao surgir. Nota o calor por baixo. Nota
que o que realmente quer agir agora não é um raciocinador calmo, é uma parte cansada, procurando onde depositar o cansaço. E ao notar, a intenção por baixo do pensamento muda. Não porque suprimiu, porque viu claramente o bastante para que a Vihinsa, a intenção de não acrescentar dano, pudesse se apresentar como intenção condutora real. O cachorro continua latindo. Enche o café. O momento passa. É a intenção correta operando em tempo real. Não conquista monástica. Terça de chefe de família. Agora volte comigo a Damadina. Ela ensinou a Visakha a estrutura de 3 grupos: Sila, Samadhi, Panya, e quais fatores vão onde. Mas também ensinou algo mais que o Buda confirmou. E é aqui que o caminho revela sua forma real. Ensinou que os 3 agregados não se constroem uns sobre os outros em ordem. Panya, sabedoria, começa no início do caminho como entendimento preliminar e aprofunda pelo andar. Sila, virtude, começa no início e se torna mais natural com o tempo, até não ser mais escolha, mas quem você é. Samadhi, concentração, começa no início com atenção dispersa gradualmente recolhida e amadurece nas condições que permitem. Em Jhana, os 3 grupos são percorridos simultaneamente. O mapa na cabeça guia a conduta do corpo e fala, que estabiliza a mente, que refina o mapa, que refina a conduta, que estabiliza mais a mente. É a espiral. É o que Thanissaro Bhikkhu chama de estrutura holográfica do caminho. Cada fator contém eco do todo, e o todo percorre cada fator. Em Madhyama Nikaya 117, MN 117, a formulação canônica é que certos fatores, especificamente visão correta, esforço correto e atenção correta, correm e circulam ao redor de cada outro fator. Visão correta não começa o caminho e sai de lado. Corre ao lado de cada passo. Esforço correto não termina seu trabalho no ato 1. Continua se aplicando através de fala, ação, modo de vida e tudo mais. Atenção correta não pertence apenas à almofada. É o que permite notar o cachorro, a filha, a aranha, a manchete, a terça inteira. Claramente o bastante para que os outros fatores possam sequer operar. 3 fatores, correndo e circulando ao redor dos outros 5, unindo o todo num único movimento. Então, eis onde o ato 3 pousa. Visão correta e intenção correta. O fator que vê e o fator que escolhe. Foram listados primeiro na ordem canônica, não porque chega com eles, e não porque os domina primeiro. Foram listados primeiro, porque sem eles, os outros 6 fatores não sabem em que direção andar. E a mulher que ensinou isso mais claramente, numa troca que o próprio Buda endossou palavra por palavra, foi Damadina, Arahant feminina, ex-esposa, professora do ex-marido. O Buda disse, eu teria respondido da mesma forma que ela, o que significa que a arquitetura do caminho que acaba de percorrer é dela, tanto quanto dele. 3 grupos, 8 fatores, uma prática, tudo correndo e circulando ao redor de si mesmo ao subir. Uma última coisa. Precisamos voltar à espiral mais uma vez e fechar adequadamente, pois após 13 grupos de fatores, a pergunta mais importante é a mais simples. Onde está você em tudo isso? Síntese, o retorno. Onde está você em tudo isso? Voltemos à espiral uma última vez. Em Madhyama Nikaya 117, MN 117, o Buda descreve como os 8 fatores realmente operam juntos. Diz, e dou a linguagem canônica com cuidado, que 3 fatores particulares correm e circulam ao redor dos outros. Visão correta, esforço correto, atenção correta
Estes três não ficam na própria faixa, atravessam cada outro fator. Visão correta vê o que está acontecendo. Esforço correto trabalha com o que está surgindo. Atenção correta mantém o ensinamento presente enquanto o momento se desdobra, onde quer que esteja no caminho, falando, agindo, ganhando a vida, meditando. Estes três estão presentes ou não. Quando presentes, o fator no qual trabalha se torna parte do caminho. Quando não, o que quer que esteja fazendo é simplesmente algo que está fazendo. Depois o Buda diz algo no final de MN117 que a maioria perde. Diz que concentração correta, Sama Samadhi, o oitavo fator, a pedra angular, é qualquer unificação da mente equipada com esses 7 fatores. Qualquer unificação da mente, equipada com os outros. Concentração correta não é conquista separada, anexada ao final de uma checklist. É o que acontece quando os outros 7 fatores convergem, unificados, num único momento. O oitavo fator é a integração dos outros 7, o que significa que o caminho não é 8 coisas para dominar. É uma prática, concentração unificada, construída a partir de 7 condições de suporte. Não está montando um kit, está cultivando um organismo. Pense de volta na sua terça, 7h15 da manhã, o café e a manchete. Foi visão correta vendo um evento mental, com atenção correta segurando o quadro, com esforço correto, escolhendo não alimentar a reação. 9h40, o cachorro latindo, intenção correta capturando impulso de dano, com visão correta reconhecendo de onde o calor realmente vinha, com atenção correta notando ambos. 11 horas, a ligação da filha, fala correta, 4 aspectos, numa escolha de 30 segundos, guiada por intenção correta, informada por visão correta sobre o que realmente a ajudaria. 1h30, a aranha. Ação correta, 3 abstenções, uma escolha pequena, feita com 60 segundos de atenção. 2h45, as contas e a vizinha. Modo de vida correto, estendido, a forma que sua vida realmente tem agora. Não salário, mas fluxo de recursos e tempo no qual está posicionado. 4 da tarde, a memória antiga surgindo. Esforço correto, 4 esforços aplicados a um ressentimento surgindo. 5h15, a caminhada. Atenção correta, 3 dos 4 satipathanas, sem sentar. 8h30 da noite, 20 minutos na poltrona. Concentração correta. Não jana, ainda não. Talvez não nesta vida, mas a encosta até lá. Recolhimento cultivado. O terreno se preparando. 8 fatores. Uma terça. Já estava percorrendo o caminho. A única questão era com quantos fatores. Há um discurso que quero ler antes de fechar. Está em Samyutta Nikaya 12, Sutta 65. Esse N12.65 chama-se Nagara Sutta, às vezes traduzido como Sutta da cidade, às vezes a estrada antiga. Nele, o Buda descreve como ele mesmo encontrou o caminho óctuplo. Não descreve tê-lo inventado. Descreve ter visto algo que já estava lá. Vou citá-lo diretamente. Vi um caminho antigo, uma estrada antiga, percorrida pelos perfeitamente despertos de outrora. Não inventado. Visto, o caminho já estava lá. A afirmação do Buda, e é a afirmação marcante que merece ser contemplada, é que a forma da libertação do sofrimento não é doutrina pessoal que criou em seu próprio século. É característica de como mentes e vidas realmente funcionam. Percorra-o habilmente, move-se numa certa direção. Percorra-o inabilmente, não. Ele encontrou. Outros encontraram antes. Outros encontrariam depois. Seu trabalho, e agora o seu, era percorrê-lo. Então, o caminho óctuplo não é a escada que se sobe, é a espiral ascendente.
E quero lembrar mais uma vez que espiral é a imagem de Thanissaru Bhikkhu, não palavra literal do Buda. A imagem do Buda em MN117 são 3 fatores correndo e circulando ao redor de 5. A N10.121 nos dá aurora e nascer do sol, um surgimento, não 8. Esse N12.65 nos dá uma estrada já traçada, esperando ser percorrida. Não são 8 coisas para dominar antes de estar pronto. É uma prática, com 8 aspectos. E se Dhammadina estava certa, e o Buda disse que estava, esses 8 aspectos se dividem em 3 grupos. Sila, o que faz? Samadhi, como está presente. Panya, o que vê e o que escolhe. Os 3 percorridos simultaneamente, cada um refinando os outros. Se o que chegou até agora foi principalmente o grupo do meio, concentração, atenção, meditação, tem 1/3 de um caminho nas mãos. 1/3 real, ajudou, ajuda milhões, não está errado, é 1/3. Os outros 2/3 ainda estão disponíveis, sempre estiveram. Estão em sutas que qualquer um pode ler. Estão na terça que já está vivendo. Não precisa ir a lugar exótico para encontrá-los. Só precisa notar que o modo como falou com sua filha esta manhã, e a escolha no estacionamento do supermercado, e os extratos na mesa da cozinha, e o café, e a manchete, e o cachorro, tudo isso já era parte do que chamava de prática espiritual. A prática não é separada do dia. O 8º fator são os outros 7 unificados. O caminho inteiro é um único movimento. Está percorrendo. A única questão para a qual este vídeo existe para colocar diante de você é quão plenamente. É isso. É o vídeo. Obrigado por ficar até o final.